Muito bom dia, estamos iniciando mais um Rádio Semana, hoje a dupla de Severinos. Como é que tá, Jorginho? Tudo bem? Tranquilo, Faz tempo né? que a gente não apresenta o programa aqui, né? Agora nós podemos ter aqui, né, o Carraro, né, e você, né, somos os apresentadores do Rádio Semana, né? Eu vou ficar como vice-apresentador. Ah, tá. E o seguinte, e hoje o Carraro não está participando do programa, precisou fazer uma viagem rápida aí. E acho que ele fugiu, foi do parabéns para você, porque hoje é aniversário dele, 70 anos, bem bebidos, né? E eu... Agora, o seu nome como é que é? Jorge Luiz Mendes Magalhães. Maranhão? Maranhão? Ah, não, aí complicou. Aí você... Não, é porque na verdade era assim, Jorge Luiz Mendes Magalhães Pinto. Mas agora eu tirei o Pinto fora, então ficou só Magalhães, né? Ficou só Jorge Luiz Mendes Magalhães. Né? Aqui, mas não é Maranhão, não? Não, Maranhão no momento pega mal. O sobrenome hoje está terrível. Em que pese, né, o carinho e o respeito que eu tenho por São Luís do Maranhão, mas como, né, como cidade, mas esse sobrenome aí, no momento, tá fraco. Inclusive o pessoal até deve estar perdendo a vida com o rapaz, porque colocou o nome do estado numa situação muito complicada. Sim, e bastante, né, vexatório, né? Jorginho, e a coisa interessante é a seguinte, o homem, ele amanheceu na segunda-feira fazendo aquele estrago que ele fez, suspendendo, né, tomando a atitude de suspender a sessão, as reuniões que acabaram autorizando a continuidade do processo do impeachment da presidente Dilma Rousseff. E aconteceu que, no calar da noite, no final da noite, o homem vai e revoga a decisão que ele tomou, depois que ele viu que foi um arraso aqui, aí ele tomou a decisão. Jorginho, é muito complicado a gente ver o país do tamanho do Brasil, da importância do Brasil no mundo, porque é importante, apesar de mal administrado, estar entre as 8 maiores economias do mundo, ser vítima de situações como essa. É o sistema, né? A verdade, né, Edilson, eu até sou um cara que eu me considero, assim, bastante flexível. Eu acho até bonito você voltar atrás de uma decisão, uma decisão, quando é para o bem de todos, né? Agora, você também tomar uma decisão que não é para o bem, tomar uma decisão precipitada, aí também é feio, porque você veja bem, esse deputado, esse cidadão, ele é lá do baixo clero lá, né, dos deputados federais, porque lá também tem o lado que é discriminado também. Ele apareceu, ele surgiu e ninguém nem conhecia, né? Porque o PP tinha direito a uma vice-presidência da Câmara, né? Essas coisas de política, né? E fizeram a conta, vamos indicar o fulano. Pôr ele aí, né? Põe ele aí, porque vice, o pessoal entende que vice... Vice não, em nada é a mesma né? coisa. Se assumir também seria um pau mandado, que deve ter sido mesmo, ficou provado aí. O interessante é o seguinte, segundo dizem, ele era amigo do Cunha. Só que na eleição, na votação da Câmara, ele votou favorável a Dilma. Ele votou contra o prosseguimento contra o prosseguimento do processo. Isso. Aí já criou uma situação ruim, porque o PP tinha determinado que todos votassem favoráveis ao prosseguimento do impeachment. Então ele já foi contrário ao que os demais membros tinham determinado. E isso depois da reunião com o Lula, né? Isso. Mudou, viu o outro lado da coisa. E aí ele assumiu, já se falava nessa possibilidade de que ele poderia criar essa situação, e o homem vai e toma essa medida, que causou um transtorno enorme no país todo, durante todo o dia. Edilson, o que me deixa assim preocupado, esse deputado, ele teve lá na terra dele, no retorno a Brasília, né, que foi inclusive no avião da FAP, essa questão que ele tem o direito, tudo bem, ele retornou, segundo ele, dando uma carona para o governador, né, do estado dele. O governador do Maranhão. Que aí eu te pergunto, um cara para ser deputado federal, um cara para ser governador do estado, poxa,
será se não passa pela cabeça desses cidadãos que eles deveriam ter por trás deles sempre um departamento jurídico ativo para bem informá-los? Não, mas isso ele tem. Mas, poxa, o problema é o seguinte, o governador do Maranhão, né, que é o Flávio Dino, que é do PCdoB, sim, veio com ele, mas, e aí é o seguinte, ele não ouviu, ele não procurou a assessoria parlamentar da Câmara, a assessoria jurídica da Câmara, não procurou os demais, a mesa da Câmara, os demais deputados, ele tomou uma decisão por ele. E aí foi o que o Ronaldo Caiado falou durante o pronunciamento após o pronunciamento do Renan Calheiros, dizendo que desconhecia aquilo, porque aquilo já tinha sido passado e tal, e não ia desconhecer aquele comunicado. Até chamou de brincadeira com a democracia, né? O Renan Calheiros usou essa expressão. O Ronaldo Caiado disse o seguinte, ele não sabe o teor do documento que ele assinou, porque esse documento não foi ele que fez, porque ele não tem competência para fazê-lo. Isso foi articulado pelo advogado-geral da União, o Eduardo Cardoso. Então, por aí já se vê como o pessoal pensa, o que os pares dele pensam a respeito da sua capacidade de competência. Ele colocou não só a pessoa dele, que isso aí é problema dele, mas colocou o país numa situação vexatória, né? Virou piada, essa que é a grande verdade, virou piada, né? E foi em termos mundiais, né? E no mundo. Agora você veja bem, ele veio agora na calada da noite, né? Ele revogou a própria decisão dele, né? Até aí tudo bem. Mas vamos aguardar. Segundo, né? Ele vai dar uma nota hoje, não sei se já deu ainda, né? Ele uma soltou, outra nota, né? Vai ser uma outra, porque soltou uma notinha lá de 5 linhas falando que estava revogando. Agora, olha a situação complicada. Hoje, uma hora dessa, deve estar acontecendo uma reunião do PP, da bancada do PP. Aliás, da bancada da executiva do PP. E eles devem votar a cassação, a expulsão dele do partido. Ser expulso do PP, por duas situações. Primeiro, por ele ter votado contra a continuidade do processo e por ter tomado essa posição que feriu frontalmente o partido. Então eles já pedem isso. E existe mais. Existe um grupo de deputados de 14 partidos, marcaram uma reunião para as 19 horas de hoje, para discutir, reunião da Câmara. Olha só, vai reunir a Câmara para discutir a atitude dele. E uma das propostas que certamente vai acontecer é a entrada de um processo na Comissão de Ética pedindo a cassação do mandato do deputado. Olha bem a situação que ficou. A verdade é que quando você está entendendo? Uma administração que não é sua, ela é pública, você não pode tomar decisões, né, do seu próprio prazer, do seu próprio desejo. Você tem que consultar. E ele está presidindo a Câmara dos Deputados do nosso país. Ele preside a entidade maior do nosso país, que é onde a minha língua, onde legisla. Tomou café, grudou ali. Não, é que eu estou com um aparelho na boca, me dá problema mesmo de dicção, tem hora. Então, a verdade é que ele, por conta própria, ele sozinho, ele tentou revogar a decisão de 500 homens, porque ali ele revogou até dos que votaram. Até a própria dele. Você revogou até a decisão dele. Essa que é a grande realidade. Porque é o seguinte, se ele pensasse que ele estivesse errado, ele não votaria. Sim. Eu falei, você está errado. Não. Sim, não é? A verdade é que nós estamos numa situação desastrosa. O país passa por um momento desagradável. E ontem eu ouvi a declaração de alguns juristas, entre eles do Ives Granda, que é um dos mais renomados e mais conhecidos juristas do Brasil. Eles disseram o seguinte, que ele
pode realmente passar, ter um mandato cassado, porque ele colocou em risco a segurança nacional. Eu fiquei muito preocupado quando vi tudo aquilo. Eu falei assim, gente, o cenário está espetacular para uma guerra civil. Espetacular para um tumulto. E ele tomou uma medida ilegal, fora do tempo, contrário ao que a Casa Legislativa tinha tomado, e apenas usando o direito porque naquele momento, sem pensar na importância do cargo que ele ocupava, como você falou, foi lá e... Eu ouvi uma entrevista do Miro Teixeira, não sei se foi para uma rádio do Rio Grande do Sul ou de São Paulo, quando ele também atentou pelo que você disse. Ele falou, olha, a gente preocupa hoje porque pode haver uma invasão do povo no Senado brasileiro. Se invadir, aí só mesmo as Forças Armadas para dar conta. Aí a gente não sabe o que pode acontecer. Exatamente. Foi mais ou menos nesse sentido, né? Na noite de domingo para segunda-feira eu ouvi uma entrevista do Miro Teixeira falando nesse sentido, né? Em função da medida, né? Aliás, na noite de segunda-feira, certo? Em função da medida. Então, a verdade é que tem muito blá 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 hoje no Brasil de forma errada. Os poderes, eles não estão respeitando. Os poderes podem viver harmoniosamente, devem conviver de forma o princípio seria harmoniosa. esse, né? Mas estão interferindo muito um no outro, o outro no um. O invadindo a seara do outro. A gente está vendo, por exemplo, os juízes do Supremo, né, dando declarações na imprensa. Parece que a vaidade está aflorada, né? Eu acho que eles não deveriam dar depoimentos em função da situação que está acontecendo, porque isso pode cair para eles julgarem. Exatamente. Aí já fica aquela sensação de um pré-julgamento. Porque se aquela matéria pode cair na sua mão, não antecipe o seu voto ou a sua posição. Isso. Espere para analisar, tranquilo, sem problema. E outra, a Suprema Corte, ela tem que ser invocada da maneira correta e não pela imprensa. A imprensa também tem que parar de ficar atrás desses homens para pegar opinião. Porque parece que a vaidade está muito aflorada né? Nessas pessoas também. E eu já cansei de ver, há tempos atrás, os juízes da Suprema Corte, sempre quando era procurado, né, pela imprensa, sempre diziam, nada, não posso falar, não quero falar e tal. E ali era educado, mas não manifestava os seus pensamentos. Porque... de uma forma ou de outra, qualquer manifestação já vai dar margem, né, para repercutir depois aquilo que ele disse, né? Jorginho, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Vamos voltar falando porque tem manifestação promovida pela CUT em 12 estados brasileiros.